Olá, eu sou André Pacheco e você me conhece. Vamos dando sequência no tema árbitros brasileiros que se venderam em jogos decisivos no futebol brasileiro nos últimos 50 anos. Abrindo aqui agora o nosso quarto episódio, nós vamos recordar o árbitro José Roberto Wright, que é carioca do Rio de Janeiro, que acabou se vendendo para a corrupção em um jogo decisivo envolvendo as equipes do Flamengo e do Atlético Mineiro pela Copa Libertadores da América no ano de 1991, em jogo conturbado, tumultuado, realizado no estádio Serra Dourada, em Goiânia. José Roberto Wright, do nada e totalmente destemperado, expulsou meio time do Atlético Mineiro em um jogo decisivo de mata-matas da Copa Libertadores, quando a partida estava com os nervos à flor da pele. Até hoje, ninguém conseguiu encontrar uma explicação plausível que levou José Roberto Wright a começar a distribuir um cartão vermelho atrás do outro contra jogadores do Galo Mineiro no decorrer da partida contra o rubro-negro carioca. Wright começou expulsando a referência de gols do Atlético, que era o centroavante Reinaldo. Logo em seguida, José Roberto Wright acabou expulsando de campo também o ponta Éder Aleixo, outra grande referência do ataque do Galo. Isso tudo em questão de alguns minutos, ainda na primeira etapa. Em seguida, com um tumulto atrás do outro, havendo a necessidade da intervenção da Polícia Militar em 3 ou 4 vezes entrando e saindo do gramado, José Roberto Wright, também num bolo de jogadores com muitas reclamações e bate-bocas, acabou expulsando também o meio-atacante Palhinha e logo em seguida também expulsou o médio-volante Chicão. Ele alegou na súmula no relatório, depois que a partida acabou sendo suspensa, por falta de elementos suficientes conforme previu o regulamento, que a partida não podia continuar com o Atlético Mineiro àquelas alturas do jogo, com tantas expulsões, tendo ficado reduzido a uma meia dúzia de gatos pingados. José Roberto Wright alegou que os jogadores o ofendiam com palavras de baixo calão e o ameaçavam de agressão física na medida em que ele ia expulsando um por um do Galo Mineiro. Para fechar o caixão do Atlético, José Roberto Wright também expulsou o goleiro João Leite, que por ironia do destino era considerado na ocasião o atleta mais disciplinado no futebol brasileiro. Porque João Leite até diga-se de passagem, era evangélico e sempre levava uma Bíblia nas mãos e antes do início de cada partida era costume do arqueiro do Galo dar a Bíblia ou para o goleiro do time adversário, ou para o capitão da equipe que iria enfrentar. O Atlético ficou reduzido a 6 jogadores, melhor dizendo, e o regulamento não permitia que a partida prosseguisse. Ele teve que terminar o jogo então ainda, e o placar ainda estava em 0-0. O Atlético, por ter ficado com o número reduzido de jogadores, conseguiu um milagre, não tomar gol do Flamengo. Mas um empate servia ao Flamengo. E com o jogo tendo sido suspenso por falta de elementos para compor um time segundo a regra o regulamento, o Flamengo acabou se classificando para a fase seguinte, em mata-matas, conquistou o título da Libertadores tempos mais tarde e depois ainda foi campeão mundial interclubes. O Atlético Mineiro entrou com uma ação na justiça, reclamando seus direitos, mas de nada adiantou. José Roberto Wright até hoje foge da imprensa quando é cobrado sobre aquele jogo de 1981. Ele acabou sendo comentarista da Rede Globo de televisão alguns anos depois, e ao ser indagado sobre o assunto, Wright acabou fugindo do tema como o diabo foge da cruz. O jogo ficou sinistro. O Atlético foi prejudicado porque nunca se viu até hoje, em toda a história do futebol mundial, um árbitro expulsar mais da metade de um time e sem uma explicação plausível. Wright poderia, segundo a regra, advertir cada um dos jogadores que expulsou antes com o cartão amarelo se ele interpretasse que se assim fosse necessário.
mas ele deu o vermelho direto e operou o Galo Mineiro. Depois voltaremos com o nosso 5º episódio da série Árbitros Brasileiros que se venderam para a corrupção nos últimos 50 anos em jogos decisivos. Voltaremos daqui a pouco para falarmos da final do Campeonato Paulista de 1993, quando o árbitro José Aparecido de Oliveira, a exemplo de José Roberto Wright, que contamos aqui, costurou o time do Corinthians para que o Palmeiras conseguisse sair de uma fila de 17 anos sem conquistar o Campeonato Paulista. Em breve, nos encontraremos aqui novamente.